última parte dessa história, meu Deus, que nunca mais acaba. 4 anos depois, cá estou eu pra contar o resto da história. Só porque nós estamos no mês dos namorados, eu acho que é merecido. É merecido o final dessa história. E explicando o motivo de eu não ter gravado mais cedo, de eu não ter postado mais cedo. Eu gravei tudo seguido no telefone, no meu primeiro telefone, que eu gravava os vídeos, enfim. Só que ele partiu e eu perdi todos os vídeos. Depois disso, eu demorei muito tempo pra voltar a gravar qualquer coisa. Então, essa justificativa, se passaram 4 anos, mas cá estou eu pra contar o final dessa história. Então, onde eu parei? Eu parei na parte que eu fui pra universidade. Então, lá em 2020, eu fui pra universidade, nos Açores, que é uma ilha, é um conjunto, é um arquipélago. E eu fui pra uma dessas ilhas estudar. E fiquei lá um tempo, a gente não conversava, né? Diariamente, éramos amigos, mas era só daquilo, sabe? Dar like no Instagram, não dá, enfim, coisinhas assim. E só que ele faz aniversário em dezembro. Então, e nesse mesmo dia do aniversário dele tinha um culto de jovens. Então, o que eu pensei? Vou fazer uma surpresa. Vou aparecer de surpresa pra todo mundo. Vou surpreender meus pais, vou surpreender ele, vou surpreender todo mundo. Menos a minha líder. A minha líder da época era a única que sabia que eu ia. Então pronto, eu comprei o bilhete, falei com a minha melhor amiga, faz uma festa pra ele de aniversário surpresa, ele vai gostar, não sei o quê. Enfim, ela arrumou tudo, sem saber que eu ia, aí eu apareci de surpresa na casa dela e a gente foi na festa de aniversário dele surpresa. Viajei escondido, enfim, cheguei, fiquei na casa dos meus primos, desci pro Algarve. E lá a gente fez a festa surpresa. E quando a gente entrou na casa dele, ele tava zero à espera que houvesse qualquer surpresa. E ele ficou tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Só que quando ele me viu, ele ficou muito feliz. E eu fiquei, gente, será que ele gosta de mim? Enfim. Mas o dia passou, a gente brincou, tal, como amigos, etc. Todo mundo ali, se divertindo. Mas nada aconteceu nesse dia. Dia seguinte, foi domingo. Sim. Ele estava incrivelmente bonito nesse culto. Que quando ele chegou, eu até olhei pra trás assim 2 vezes. E, enfim, depois do culto, ele chamou um amigo pra sair e esse amigo chamou todo mundo pra sair. E acabou que foi todo mundo pro Burger King e tal. A gente comeu. Eu pensei, gente, se tem que acontecer alguma coisa, vai acontecer hoje. E hoje é a última chance que ele tem, porque depois vai ser Natal, Ano Novo, e a gente já não vai ter tempo nenhum pra falar do que quer que seja. Enfim, aí a gente foi pro Burger King, nada aconteceu. Só que na volta ele decidiu levar todo mundo em casa. Ele morava muito perto do Burger King. E ele decidiu levar todo mundo em casa, inclusive eu. E eu moro do outro lado da cidade, eu morava do outro lado. Enfim, aí nós fomos, foi todo mundo pra minha casa. E eu, no meio do caminho, virei pra minha amiga, pra minha melhor amiga e falei, ó, ele não quer saber de mim, eu desisto. Acabou aqui, já foram 2 anos gostando desse rapaz, nada aconteceu, eu tô nos Açores, olha, não vale a pena. Eu peguei uma espada invisível, tirei a espada assim, e cortei ele em vários pedaços e falei, ok, isso acaba aqui. E pronto, fui pra casa super triste, brava, porque, nossa Deus, gostando dele por 2 anos e nada aconteceu. E aquele mês, no início do mês, eu tinha muita certeza que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu nada. Eu fiquei, olha, tá bom, não era pra acontecer, vou só seguir em frente, já chega. Eu tô do outro lado do mundo, vai ter gente lá, em algum momento eu vou encontrar. Não tava do outro lado do mundo, né? Tava só no meio do oceano. Eu tinha muita certeza que eu ia achar alguém por lá e pronto, ia superar e etc. Enfim, chegamos na minha casa depois, 20 minutos depois. Eu subi, não olhei pra trás, não falei com ninguém. Normalmente a gente ficava conversando na rodinha. Esse dia eu não fiquei. Fui pra casa, subi e tal. Só que quando eu subi, eu peguei no telefone e tinha uma mensagem dele. Você pode descer, Elisa tá com sede. Que é minha amiga, né? Minha melhor amiga. E eu fiquei tipo, sobe.
pode vir beber água aqui, eu não preciso descer, você pode subir e tomar água. Ele, não, ela tá cansada, não sei o que, tá com salto. E eu fiquei tipo, gente, sobe, qual é o vosso problema? Então, vocês já vieram na minha casa tantas vezes, vem, sobe, bebe água e desce. Ele, ai, não, não sei o que, não quero subir. Achei muito estranho. Enchi três garrafas de água, porque eles eram três, e desci. E quando eu desci, eu dei a garrafa pra ele e virei as costas. Ele falou, não, 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 espera. E eu virei de novo, fiquei esperando e falei, pois é, né, então... O que foi? E ele super nervoso, bebendo água, e olhando pra minha cara, e a Elisa tomando água também. E eu fiquei, o que tá acontecendo, gente? Aí depois, do nada, ele começa a falar inglês. Porque a Elisa e o irmão dela, que tava lá, não falavam. Então, ele começou a falar comigo em inglês e disse que ia usar um nome, que ia falar Marcos, mas sempre que ele estivesse falando de Marcos... Não, não era Marcos. Enfim, que ele ia falar o nome de uma pessoa e sempre que ele dissesse o nome dessa pessoa, na verdade, ele tava falando dele próprio. E ele contou, tal, que essa pessoa gostava de mim, já fazia algum tempo, não sei o quê. Só que ele tava falando inglês e eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo. Eu tava tipo, meu Deus, que pessoa é essa que gosta de mim? Eu não tô entendendo. Enfim, aí ele falou lá um monte de coisa que esse rapaz gostava de mim. E depois me mostrou uma conversa no telefone de uma pessoa falando pra outra, nossa, como ela é bonita, não sei o quê. E eu pensei que era um print. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, quem é que tá falando pra ele que gosta de mim? Agora ele tá tentando arranjar, ai, o que que tá acontecendo? Só que quando eu fiz assim, tipo, eu arrastei no telefone, desceu a conversa. Eu, meu Deus, é ele que me acha bonita, que isso? Ah, como assim, meu Deus do céu? Enfim, aí veio um turbilhão de emoção dentro de mim. E por fora eu só falei, ok, então nós temos que conversar. E em português. Então eu falei pra gente se encontrar no dia seguinte, na praia, pra gente conversar. E passou o dia seguinte, meu Deus, eu estava tão ansiosa. Passei o dia todo super ansiosa, super nervosa, super... Isso tá acontecendo mesmo. Tirando que quando eu cheguei em casa, quando eu subi depois a gente conversar, eu fiquei parada assim, olhando pro teto, olhando pra tudo, pro armário. Meu Deus, o que que acabou de acontecer? E nesse meio tempo eu percebi que eu não tinha falado pra ele que eu gostava dele, né? Então eu tirei o print de uma conversa que eu tive com a minha... Tava tendo com a minha tia, que eu gostava dele, não sei o que, e mandei pra ele. E ele falou, ah, nossa, então a gente tem que conversar mesmo, enfim. Aí a gente conversou por mensagens um bom tempo. E no dia seguinte fomos para o Farol, nos encontramos escondidos e conversamos tudo. Foi uma conversa muito boa, foi tipo, acho que foi algumas horas de conversa, a gente conversou sobre tudo. Falamos quando é que a gente começou a gostar um do outro. Tipo, aparentemente ele começou a gostar de mim 6 meses depois de ter chegado em Portugal. E eu passei 2 anos ali gostando dele sem nem saber que ele já tava gostando de mim há 1 ano e meio. Enfim, aí a gente conversou bastante, rimos, não sei o quê. Só que ficou naquela, tipo, vamos orar, porque nós somos evangélicos, não é mesmo? Então, então pronto, eu não... Ficou por isso, vamos orar e tal, nada certo. E eu fui pra casa com aquela, Deus, ó, eu gosto dele, eu não preciso orar. Porque eu passei 2 anos orando e eu sei que se não fosse pra acontecer, não teria acontecido. E, então, assim, eu já tenho minha certeza. Agora o Senhor dá certeza pra ele, porque eu já tenho a minha. A gente orou por 2 semanas. E no dia 28 de dezembro, nós fomos pra oração que tava tendo na igreja e não apareceu ninguém nessa oração. Só eu, ele e mais uma irmã. Só. Não apareceu mais ninguém. E a gente achou estranho, mas pronto, nem os pastores estavam lá. O que que tinha acontecido? Ninguém tinha avisado nada, mas pronto. E a gente entrou, orou os 30 minutos. Depois, quando foi pra ler o versículo e acabar a oração, não tinha o pastor, não tinha ninguém. O que que a gente ia fazer? Aí a irmã falou, ai, vocês podem escolher um versículo. Então eu abri o telefone e escolhi o versículo do dia. O versículo do dia falou muito com ele. Foi tipo a resposta de Deus pra ele. Foi Salmos alguma coisa, que eu não me lembro. Mas deu muita segurança aquele versículo pra ele. E eu lembro dele ir pra casa de banho, eu ficar lá esperando, porque depois a gente tinha combinado de ir pra minha casa pra conversar com os meus pais, mas não pra ele conversar com os meus pais sobre a gente namorar. Quando eu falei pra ele pra gente ir pra casa conversar com os meus pais, era pra conversar, tipo, sobre tudo, porque na minha cabeça isso era normal, porque eu tava falando tudo com os meus pais e eles conseguem ser imparciais, tipo, eles conseguem ser
ok, se você quer, força, mas se você não quer, sabe? Eles sabem dar conselhos sem colocar os sentimentos ali. E aí foi por isso que eu falei, ok, vamos a gente falar com os meus pais e depois você decide. Tá tudo bem por mim, a gente decide assim. Aí a gente foi pra minha casa e tal, conversando assim, meio tímido, né? E quando chegou em casa, ele começou a falar sobre namorar comigo. Que queria realmente namorar comigo, não sei o quê. E eu fui ficando tipo. Ah. Eu não tava esperando disso naquele momento. Eu pensei que ia ser só uma conversa. E foi uma conversa super já, tipo, ah, não, eu tenho interesse nela, eu quero ter uma vida com ela, eu não quero que vocês pensem que eu tô enrolando, não, mas eu quero ir com calma, não sei o quê. Tava tudo acontecendo muito rápido, não tava conseguindo entender. Demorou tanto pra acontecer que quando finalmente aconteceu, eu fiquei muito. Enfim, gente. Aí depois disso, pronto, a gente não tava oficial ainda, mas tava conversando mais, tipo, oh, você gosta de mim, eu gosto de você, não sei o quê. Ele me chamava de crush, eu ficava, oh, eu sou crush. Enfim, em fevereiro, esse vídeo vai ficar gigante. Mas pronto, olha. É o que é. É a parte final, então aguentem. Assistam em 4 vezes, 5 vezes. Eu não vou gravar mais que um vídeo. O tempo passou, em fevereiro. Voltei para os Açores, tive as minhas avaliações. Voltei para casa em fevereiro. E pronto, a gente saindo sempre escondidinho, assim, sabe? Não dos meus pais. Meus pais sempre souberam de tudo. Mas escondido do resto da população. A única pessoa que, assim, no ano novo, a gente contou pros irmãos que estavam com a gente, pra Elisa, que é a minha melhor amiga, e o irmão dele no ano novo. A gente passou o ano novo numa casa. E eles estavam lá e a gente contou pra eles lá. A gente mostrou uma foto de nós os dois e eles ficaram tipo, que? Vocês estão juntos? Há quanto tempo? E nesse meio tempo teve rolezinhos, a gente saindo, fingindo que não tava acontecendo nada e os dois já super envolvidos um com o outro. Foi muito legal esse tempo que as pessoas não sabiam de nada. Enfim. Sim, aí em fevereiro eu voltei e numa dessas noites que a gente foi sair, a gente foi numa hamburgueria, tava chovendo e tal, compramos o hambúrguer e fomos comer dentro do carro. Que a gente, normalmente, nossos dates eram dentro do carro. Mas super evangélicos, tá bem? Nada de pegação. Aí, nesse dia, ele decidiu começar a ligar pra umas pessoas pra dizer que a gente tava juntos. Então, a gente ligou pros nossos líderes e falou que estávamos juntos, eles ficaram muito felizes. Depois, a gente ligou pros nossos padrinhos pra sempre, que ajudaram a gente. Quando nós éramos amigos, eles marcavam rolezinhos na casa deles e a gente ia junto. Só os 4. O casal de amigos, que é a Thalita e o Caleb, e nós os dois. Era muito divertido. A gente saía, ia na casa dele jantar, saía juntos, concertos, não sei o que, passear na praia. Era muito legal. Então a gente ligou pra eles também, contou pra eles, eles ficaram muito felizes. E por fim, a gente ligou também pra minha sogra, e ela ficou muito, muito feliz, chorou e tudo. E pronto, o que eu não sabia é que ele tinha todo uma surpresa preparada pro dia 14 de fevereiro, que era o dia dos namorados. E, enfim, só que depois que ele contou pra algumas pessoas, meio que o segredo não ficou guardado. E a família dele já sabia, e as pessoas começaram a mandar mensagem falando que estavam felizes, que ele tava namorando. Aí ele olhou pra mim e falou, ah, agora já tá oficial. E eu fiquei tipo, tá bom, o que que tem? Aí ele falou, não, mas é que eu tinha preparado uma surpresa, não sei o quê. Foi tão engraçado. Foi tão legal. Ai, ai. Enfim, aí o que aconteceu foi, eu falei, ah, você pode fazer a surpresa. Eu fiz surpresa. E ele, não, agora já não tem graça. Então ele me pediu namoro no carro, com um hambúrguer na nossa frente, tocando a música que foi a música que a gente saiu no nosso casamento. Oh, já dei spoiler, né? Casamos, olha, ninguém sabia. Mas sim, gente, foi muito legal. Pedido de namoro dentro do carro. E pronto. Depois disso, outro assunto importante, que vocês já leram na legenda. Ele pediu namoro, né? E pronto.
Aí, isso foi, tipo, Isso deve ter sido quarta ou quinta, não sei. Era dia 11 ou 12 de fevereiro, por aí, 10, por aí. No domingo, a gente foi na escola bíblica e voltando na escola bíblica, ele foi almoçar na minha casa. E eu disse pra ele que tinha só mais uma coisa que faltava dizer. E que aquilo era crucial mesmo pro nosso relacionamento. Enfim, fomos pra casa e quando cheguei lá, a gente chegou lá, eu peguei a carta que eu tinha feito pra Deus com os detalhes que eu queria no meu marido e as duas condições que fariam aquela pessoa ser realmente, as duas maiores condições seria ele amar Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, tipo, ele tinha que amar e buscar a Deus, eu não queria alguém que não amasse e buscasse a Deus. E a segunda coisa era aceitar o namoro corte. Tava lá escrito nessa carta. É assim, como eu já falei em outros vídeos, foi um propósito que eu fiz com Deus. Você pode ver outro vídeo e entender mais sobre isso. Eu não vou explicar. Enfim, aí ele abriu a carta e leu. E pra mim, nós estávamos os dois sozinhos na sala. Mas sim, a minha mãe tava na cozinha. E até hoje ele disse que foi muita pressão. E só por isso ele disse sim. Mas pronto. Aí eu mostrei a carta, ele leu a carta e fez tipo... "Ah, tá bem." E eu, só isso, tá bem, nenhum, nada, só tá bem. Enfim, eu fiquei surpreendida, mas fiquei feliz também, porque eu esperava todo um drama e tal. E talvez, se a minha mãe não estivesse na sala, a minha mãe não tava na sala, minha mãe tava na cozinha. Mas talvez se a minha mãe não estivesse por perto, a gente teria ali conversado mais, né? Eu só pensei nisso muito tempo depois, quando ele falou que tinha sido desconfortável. Até então, pra mim, tava tudo bem. Enfim, gente, então a gente começou o namoro corte à distância. De início, eu acho que a gente pisava muitas linhas, porque a gente ainda ficava dentro do carro juntos, sozinhos. Mas a gente nunca beijou mesmo, no namoro não. E pronto, eu voltei pros Açores e começou um namoro à distância que foi intenso. Foi bem intenso. Namoro à distância não é assim tão fácil, mas eu acho que a gente conseguiu fazer com que fosse leve. Eu, como uma boa mulher, sempre tinha muitos pensamentos do tipo, meu Deus, será que ele ainda me ama? Será que ele ainda me quer? Será que realmente ele gosta de mim? Porque, pronto, eu acho que a gente pensa diferente dos homens. Pra mim, ele tinha que estar ali 24 horas nas mensagens, mandando mensagem o tempo inteiro, falando comigo o tempo inteiro. Então, essa deve ter sido uma das minhas seguranças. Sempre não gostava muito de fazer ligação e eu ficava tipo, ai, ele não liga pra mim. Muitas coisas desse tipo. Mas pronto, o tempo foi passando, passou o primeiro ano. Passou o primeiro ano e acho que o primeiro ano foi difícil de habituar com aquilo de ter um namoro à distância. Mas ao mesmo tempo eu tava tão feliz que tava com ele que eu até troquei os lugares. Talvez. Eu vou gravar um vídeo sobre idolatria e vou falar sobre isso. Meio que coloquei ele no lugar de Deus. Tava tão feliz que eu tinha conseguido algo que eu queria e acabei trocando. Esse foi mais ou menos o primeiro ano. Depois do segundo ano. Primeiro ano 2021, né? Segundo ano 2022. Sim, o segundo ano eu acho que foi o meu ano de amadurecer, sabe? Entender as coisas como elas realmente são. Então, eu tava mal com Deus e tava ali num conflito mental. E ele também tava passando pelas próprias batalhas. E pra mim ele tinha que ser perfeito, sabe? Ele não podia passar por batalhas, enfim. Então a gente não teve desentendimento, mas a gente teve boas conversas sérias no nosso segundo ano de namoro, sabe? Conversas mesmo de tipo, vamos alinhar as coisas. Vamos, vamos conversar sobre isso, conversas mais profundas, mais dolorosas também. Enfim, me fez entender muita coisa, me fez colocar as coisas no lugar. Esse foi nosso segundo ano. E também, depois dessas conversas sérias e profundas, eu não tinha ideia de quando a gente ia casar. Eu sempre fui aquela menina que queria casar, tipo, em um ano.
Depois, no nosso segundo ano, eu entendi que realmente não era bom casar em um ano. Era bom esperar mais um pouco, ir com calma, porque a gente tem tanto que aprender um com o outro. E é tão bom o tempo de namoro pra aprender um com o outro. Isso foi o que eu entendi também nessa fase de amadurecimento do segundo ano. E depois de eu estar absorvendo isso, já foi no final do verão de 2022, numa das nossas conversas sérias, ele falou: Olha, eu queria que a gente conversasse sobre a data do nosso casamento. Gente, por fora eu tava normal, mas por dentro eu tava tipo: O quê? Que acabou de acontecer? Porque meses antes eu tava tipo: Deus, eu não queria casar muito tarde, mas eu também não queria casar muito rápido, porque hoje eu entendo que não é bom casar assim tão rápido. Mas lá pra início de 2025, final de 2024, pra mim seria perfeito. Isso foi o que eu falei pra Deus e segui minha vida. No final do verão, quando a gente tava conversando, numa das conversas mais sérias, ele falou: Olha, eu tava pensando em a gente casar no final de 2024. Vitória! Final de 2024, início de 2025. Eu fiquei tipo: Perfeito. Eu acho perfeito, muito bom. E tentando manter a seriedade por fora, mas por dentro tava tipo. Mais maturidade por fora. Enfim. Aí a gente conversou e tal, e colocamos a data no papel, falou, ok, vamos deixar pra setembro de 2024, então. Acho que foi a primeira coisa, a gente falou alguma coisa assim, mas era o final de 2024. E a gente foi conversando e tal. Aí em 2023, as coisas, eu acho que o nosso melhor ano de namoro, pelo menos pra mim, foi depois desse verão, sabe? Foi ali o 2 anos e meio, não, sim, 1 ano e meio pra frente, eu acho. Foi a melhor fase, que eu tava já... As coisas estavam voltando ao lugar, ele já não era uma pessoa imaculada, perfeita na minha mente, era só um ser humano normal, que eu gostava muito, mas eu já não gostava dele mais do que gostava de Deus, então tava tudo bem. Foi muito gostoso. Fui pra França, sempre namorou à distância, etc. Me formei, ele foi pros Açores, a gente teve lá um momentinho com a minha família, na minha formatura nos Açores. E quando eu tava nos Açores, eu me candidatei pra universidade, pro mestrado, aqui em Lisboa. E entrei, pela graça divina, eu entrei no mestrado de Lisboa. E então, em setembro mesmo, assim, com um monte de coisa acontecendo, fora do comum, eu vim pra Lisboa. E pronto, e foi o nosso primeiro e único ano sem ter um namoro à distância. E assim, foi muito legal, mas foi bem mais difícil pra corte, porque a gente só se encontrava de vez em quando, e a gente viajava de vez em quando. Então a gente foi pra Londres no verão de 2023, a gente foi pro Brasil em 2023 também, mas em fevereiro. A gente passou uns dias em Lisboa, na casa dos meus primos. Nunca era sozinho, sempre em alguma casa, assim, com pessoas e tal. Mas como a gente nem beijava, os meus pais se sentiam seguros. Me perdi. Sim, foi mais difícil a corte estando os dois juntos, porque a gente se via todas as semanas, o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, mas pelo menos 2 vezes por semana a gente se via e tinha mais liberdade de estar sozinhos e foi mais difícil pra nós os dois, mas acho que bem mais difícil pra ele. E depois disso tudo, a gente começou teve o pedido de casamento, é verdade. Nossa, é muita coisa, né? Já tá em quase 30 minutos de vídeo. Mas sim, teve... Era mais difícil, mas foi muito bom. Enfim, como a gente tinha conversado casar no final de 2024 e tal, no verão de 2023,
conversando também na praia e tal, eu falei pra ele, então vamos, a gente tem que decidir uma data, né? Porque eu acho que as coisas vão começar a acontecer se a gente decidir uma data. Então a gente sentou e decidiu. E decidimos que ia ser 16 de novembro, 14 no civil. Porque eu não queria outubro, setembro era muito quente, então ficou 14 de novembro de 2024. Eu fiquei muito feliz, a gente começou a procurar coisas, né? Procurar lugar, procurar vestidos, não sei o quê. Só que eu tinha certeza que ia ter o que eu pedi de casamento ia ser só em 2024 mesmo, que 2023 ia passar e não ia ter pedido de casamento. Mas, pra minha surpresa, em dezembro, uns amigos dele vieram pra cá. Vieram todos ao mesmo tempo. E eu pensei, que fofinhos, vieram todos pro aniversário dele. E disseram, vamos fazer uma festa surpresa pra ele. Eu, claro, vamos fazer uma festa surpresa pra ele. Aí a gente começou a preparar a festa surpresa e não sei o quê. E eu me preparando pra essa festa surpresa, inventei toda uma história que a gente ia ver ópera. A gente ia ver ópera, não, a gente ia ver fado num restaurante chique e tal. Pra gente conseguir fazer essa surpresa pra ele. Aí, sim, só que o que eu não sabia é que ele tinha preparado a surpresa pra mim com esses mesmos amigos. E que a paragem que a gente ia fazer no meio era tudo. Sabe, eles estavam me enganando com a minha enganação. Eles fizeram eu pensar que eu tava arrumando uma surpresa, mas não era eu. Eles estavam fazendo a surpresa. E quando a gente chegou nessa casa da minha amiga, que era tipo, eu já nem lembro por que eu tinha colocado a casa dela no meio do itinerário. Tava todo mundo lá, numa parte de festa lá na casa dela. Tudo escurinho. Tem um vídeo no Instagram lá, do pedido. E, foi tão bonitinho, eu fiquei tão surpresa que eu tipo, o quê? O quê? O que tá acontecendo? E eu fiquei muito tempo parada assim, pensando, meu Deus, eu tô noiva. O que aconteceu? E ele fez uma das minhas amigas me levar pra fazer a unha na segunda-feira e eu super caí em toda, sabe? Eu achando que eu tava sendo modelo e na verdade tava fazendo as unhas pro meu noivado. Foi incrível. Só com pessoas que eu gostava. Foi muito bom, bem íntimo, muito bom. E foi esse o noivado. Tem um vídeo no Instagram, talvez eu coloque aqui se eu conseguir editar. E pronto, né? Começou a loucura da noiva, procurando vestido, procurando casa, gente. E a gente vai contar como foi esse processo de casamento na semana que vem. A gente vai contar, eu vou postar também. Porque foi tudo grandes milagres que aconteceram. E acho que é isso, acho que vocês estão atualizados. Acho que tá bom por hoje. Quase 30 minutos de vídeo. Finalmente contei a parte final da nossa história. Não é a parte final, né? É só o final do início. E a gente vai contar também sobre o casamento da semana que vem. Ele vai gravar comigo, se Deus quiser, amém. E nós vamos falar como é que foi essa parte dos preparativos pro casamento. Talvez contar alguns detalhes a mais do noivado. Porque Deus foi fiel com a gente. E eu espero que... Eu tava pensando com toda essa história, sabe? O que eu quero passar pra vocês com toda essa história? Não é só pra dizer, nossa, olha como a minha história é linda. Eu realmente acho a minha história muito bonita, mas não é só sobre isso, sabe? É sobre tentar viver uma vida que agrada a Deus. Porque eu acho que nada disso teria acontecido comigo se eu não tivesse aquela vontade de colocar Deus em primeiro lugar. E eu não fui perfeita nesses 3 anos de namoro. Eu tirei Deus do primeiro lugar muitas e muitas vezes. Eu voltei atrás e me arrependi. Só que a verdade é que quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas essas pequenas coisas são acrescentadas. É Mateus 6,33, sabe? E era isso que eu vivia antes de namorar. E depois que eu comecei a namorar, eu meio que perdi um pouco isso. Mas graças a Deus isso voltou pro centro da minha vida. Porque não tem nada, nem ninguém em todo mundo que vai te fazer tão feliz quanto Deus. Eu sou muito feliz com o meu casamento hoje. Eu sou muito feliz que eu tenho um homem maravilhoso. Mas a verdade é que Deus ainda é melhor do que ele. E ter colocado Deus em primeiro lugar antes do namoro e durante o namoro nos fez ver o quanto Deus é fiel quando nós somos fiéis
nessas pequenas coisas. Então, pronto, eu espero que a minha história te inspire e te dê esperança, mas não só para encontrar alguém, como também para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas pequenas coisas serão acrescentadas depois. Isso tudo se torna tão pequeno quando seu coração tá cheio de Jesus, sabe? Eu tava super decidida antes de começar a namorar que tava tudo bem eu poder namorar. Antes de sequer conhecer ele, né? Em 2018. Tava tudo bem eu casar só com uns 30 anos, ou sequer eu nem casar sequer. Eu tava bem comigo antes de tudo, sabe? Tava bem com Deus. E aí, acima de tudo, é isso que eu quero passar, sabe? Que você pode ter uma linda história, mas Deus precisa estar nessa história. Não tô dizendo que as pessoas que não acreditam em Deus não têm histórias bonitas. Tô dizendo que a história com Deus fica ainda mais bonita. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da parte final da história, finalmente. E a gente se vê semana que vem com a história do casamento, que é um grande diário de milagres.